Olá, irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo. Nós vamos iniciar mais uma semana, todos juntos, nesse propósito de termos as nossas devocionais, não é? E nos preparar para o momento de oração em família. Aliás, me permita perguntar aqui, isso está acontecendo na sua casa, ou aonde você estiver? Você tem parado depois desses minutos, de 20 a 30 minutos de estudo bíblico, e tem juntado aí as pessoas ao seu redor, os seus familiares ou outras pessoas que com você estejam para um momento de oração? Irmãos, isso é valioso, é precioso, é necessário, não é? Os momentos que fazemos aqui, cantando, abrindo a Escritura, são muito importantes, mas tanto quanto é aquele momento que você vai estar buscando a Deus, ou sozinho, se você assim estiver, ou com as pessoas que estão à sua volta, ao seu redor, tá certo? Vale aqui essa lembrança, creio eu. Irmãos, nós vamos cantar um cântico que fala sobre o que nós temos estudado, tempos do fim. É aquele cântico antigo, mas precioso e bíblico, não é? Portanto, nunca cai de moda. São as palavras do Evangelho, dos Evangelhos, que falam: então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Graças a Deus. Cânticos que não saem de moda, não é, irmãos? Justamente porque cantam a Bíblia. Graças a Deus. E essa é a nossa esperança, que todo olho verá a vinda do nosso Redentor, a vinda do Filho do Homem. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós leremos do versículo 14 ao 17. Atos, capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. E o nosso tema hoje é os últimos dias. Agora, esta é a pergunta. Vamos ler Atos 2 a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras.
Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até o verso 17. Irmãos, com o cumprimento da expectativa central do Antigo Testamento, que é a vinda de Cristo, a vinda do Messias, os escritores do Novo Testamento tinham a consciência de que eles já estavam vivendo um novo momento. Eles eram conscientes de que já experimentavam, já viviam nos últimos dias. Os incrédulos, atônitos ao verem e ouvirem os discípulos falando em outras línguas, eles acusaram os discípulos ali reunidos de estarem embriagados, né? E é o que lemos no texto aqui. Quanto a isso, o apóstolo Pedro respondeu: estes homens não estão assim embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, em outras palavras, ele estava dizendo: olha, isso é aquilo. O que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele então cita parte da profecia de Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Irmãos, quando Pedro faz isso, quando ele cita essas palavras, quando ele as aplica ao evento recém-ocorrido, o que ele de fato está dizendo é: nós estamos nos últimos dias agora. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. Nós encontramos um conceito muito similar, não é? Para que tenhamos essa noção de que era muito nítido ali que ele já vivia os últimos dias. Em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, é um texto conhecido e muito importante na nossa consideração, porque ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse texto, irmãos, palavras do apóstolo Paulo, indica que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, ou seja, quando o tempo tinha plenamente chegado. É esse o sentido aqui de plenitude dos tempos. Quando Paulo declara que Cristo apareceu na plenitude do tempo, ele está inferindo que o grande ponto central da história chegou, né? Que a profecia do Antigo Testamento se cumpriu, ou seja, que o tempo tinha plenamente se cumprido e tinha chegado. Paulo até usa uma expressão equivalente, semelhante, quando escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 10, verso 11, ele fala dos fins dos séculos. O texto ali é o seguinte: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, diz ele, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E não é só Pedro, Paulo, mas o autor de Hebreus também, até alguns falam que pode ter sido o próprio Paulo, mas nós lemos na própria carta aos Hebreus, também nessa mesma linha, o seguinte: ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, olha que coisa interessante, ao se cumprirem os tempos, literalmente no grego, no fim dos tempos. Então, o autor ali está falando: olha, agora, no fim dos tempos, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9, verso 26. O apóstolo João fala a mesma coisa, irmãos. Em 1 João, nós lemos ali a expressão a última hora, em vez de últimos dias, né? 1 João 2,18 nos fala sobre isso. Eu quero ler aqui, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele cita aqui o anticristo,
que vai fazer parte das nossas considerações, se Deus assim nos permitir, nas próximas devocionais. E ele fala, olha, através disso vocês já podem reconhecer que nós vivemos a última hora. Estas expressões, irmãos, nos mostram que os crentes do Novo Testamento tinham, portanto, a consciência de estarem nos últimos dias, ou no fim dos tempos, né? Ou na última hora. Então nós percebemos que a escatologia do Novo Testamento, cabe lembrar aqui o que significa esse palavrão, né? Essa palavra grande, escatologia, é todo o estudo, ou o estudo de toda a esperança cristã, conforme narrada em todo o conteúdo bíblico, né? E nós então depreendemos desses textos que aqui citamos, que os crentes do Novo Testamento, nossos primeiros irmãos ali da chamada igreja cristã, né? Ainda que o povo de Deus vem de muito antes, né, do que nós chamamos de igreja primitiva, mas nós depreendemos que eles já tinham a consciência de estarem sim nos últimos dias, de estarem vivendo isso, né? E a escatologia do Novo Testamento é marcada por essa tensão, então, entre o já e o ainda não, entre o que os crentes em Cristo já desfrutam e aquilo que eles ainda não possuem, né? O fato, irmãos, é que nós esperamos o último dia. Nós temos que viver aqui com os olhos nisso, aguardando o último dia. Quais eventos estão por acontecer ainda? Bom, muitas profecias do Antigo Testamento ainda não foram cumpridas, né? E uma porção de coisas que o próprio Jesus predisse, ainda não aconteceu. Por exemplo, os profetas falam de um julgamento do mundo, um dia de juízo, né? Os próprios profetas falam de uma ressurreição dos mortos. O próprio Cristo, o Senhor Jesus, fala sobre a vinda ou uma segunda vinda do Filho do Homem, apontando para si próprio, sobre as nuvens em poder e glória. Cantamos sobre isso agora há pouco, né? E essas coisas ainda não aconteceram. De forma que nós estamos nos últimos dias, mas o último dia ainda não chegou. E a percepção, irmãos, de que estamos vivendo os últimos dias, mas que haverá uma era futura, ela pode ser entendida em várias passagens também, nas quais essas duas eras são contrapostas, né? A era presente e a era futura são mencionadas conjuntamente. Por exemplo, nós temos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 29 e 30, um texto muito sugestivo. Lemos assim: Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então veja estas duas eras sendo contrapostas, como falamos. A partir de passagens como essa, fica claro, irmãos, que os escritores do Novo Testamento aguardavam uma era ainda por vir, uma era vindoura, que deveria se seguir à presente era, né? O Novo Testamento, então, faz essa distinção de modo muito claro, eu quero repetir aqui, entre essas expressões aí, últimos dias e o último dia. Não são a mesma coisa, não se referem à mesma coisa, né? Últimos dias, último dia. Pense comigo aqui, no sermão, ali no dia de Pentecostes, o texto que lemos em Atos, Pedro disse que o período introduzido pelo derramamento do Espírito constituía os últimos dias. Então, em outras palavras, nós já estamos nos últimos dias agora. No entanto, quando a expressão é encontrada no Novo Testamento, o último dia, essa expressão não se refere à era presente, mas é uma referência à era do porvir, né? Geralmente ao dia do juízo ou ao dia da ressurreição, coisas que acontecerão no dia final, portanto, o último dia. Então veja que últimos dias são diferentes de último dia. Por exemplo, nós vemos o Senhor Jesus falando, está registrado em João capítulo 6, verso 39. A vontade de quem me enviou é esta,
que nenhum eu perca de todos os que me deu. Falando de nós salvos. E ele termina dizendo, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Podemos identificar em outras passagens do Novo Testamento essas expressões similares, né? Então, repetindo, nós estamos nos últimos dias, mas aguardamos o último dia. A escatologia do Novo Testamento olha, portanto, para trás, para a vinda de Cristo, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, né? E olha para trás afirmando o seguinte: nós estamos agora nos últimos dias. Mas a escatologia do Novo Testamento também olha para frente, irmãos, para uma consumação de tudo, uma consumação final que ainda está por vir. E por isso diz que o último dia ainda está por chegar, está cada vez mais próximo, está chegando, mas ainda não chegou. A primeira vinda de Cristo é a garantia, é o penhor da segunda vinda, né? A singularidade da escatologia do Novo Testamento reside no fato de que ela é uma espera de uma consumação futura dos propósitos de Deus, baseada no que já aconteceu, na vitória de Cristo no passado. E eu quero, irmão e irmã, fechar a minha palavra hoje aqui, falando algumas coisas que eu julgo muito importantes. O espírito de ceticismo, o espírito cético, dos nossos dias, destes últimos dias vividos por nós, aquele espírito de duvidar de tudo que vem de Deus e de tudo que vem da Escritura Sagrada, esse espírito tem minado a fé numa consumação de todas as coisas, né? Na consumação desta era, conforme está descrita na Bíblia. Nós temos, irmãos, que ir contra o espírito cético dos nossos dias e crer no que está na palavra do Senhor. Nós devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança, não é? Porque se vivermos como se Deus não existisse, como ateus, na prática pelo menos, nós realmente não teremos nenhuma esperança. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos esperança. A esperança está em Cristo. A escatologia bíblica, o estudo de todo o tratado da esperança cristã, isso está aqui muito claramente colocado. E, à luz disso, nós podemos dizer, portanto, que eu e você já nascemos nos últimos dias. E isso é muito significativo. Ou seja, a nossa existência toda, a minha, a sua, está se dando, está acontecendo nos últimos dias. E por que isso é tão significativo, né? Isso explica muita coisa, explica tanta coisa, gente. Isso muda a forma como nós encaramos a nossa vida, a vida do outro. Olhe para tudo à sua volta, com essa percepção, né? E a maneira como você lida com o que acontece vai mudar radicalmente. Você vai entender por que coisas acontecem como acontecem. Quando você e eu tivermos essa visão, a nossa visão de mundo muda radicalmente. E a nossa postura neste mundo também muda. Muita coisa vai mudar. Exemplos: nós viveremos sem raízes nesta terra, sem tantas expectativas nas coisas daqui, né? Sem muita esperança de melhora neste mundo, nesta presente era. Porque o nosso coração e o nosso olhar vai estar voltado para a era futura, para o mundo por vir. Nós, irmãos, viveremos sem o coração estar voltado para as coisas terrenas. Nós viveremos de malas prontas para o encontro com o Senhor nos ares. E como diz Paulo aos Tessalonicenses, assim estaremos para sempre com o Senhor. Quem sabe a sua depressão, quem sabe as suas dúvidas, quem sabe a sua desesperança, as incertezas que assaltam a sua vida, quem sabe enfim, um turbilhão de coisas que acontecem na sua mente, no seu coração, não se devam ao fato de você não estar consciente disso, que nós estamos vivendo os últimos dias. Aliás, desde os nossos irmãos ali da igreja, chamada igreja primitiva, isso já é uma realidade. Vivemos os últimos dias, pense nisso.
mas ainda aguardamos o último dia que está cada vez mais próximo. Deus abençoe a sua vida, que confirme este ensino da Escritura. E agora, como falamos no início, vamos orar, vamos buscar a Deus. Se você está sozinho, feche os olhos, se curve diante da presença do Senhor, que está para voltar, não é? Mas se você está com a sua família ou com outras pessoas, convide-as a fazerem desse momento um momento de derramamento de alma na presença do Senhor. De novo, nós vivemos os últimos dias. Isso explica muita coisa. Isso muda muita coisa. E aguardamos o último dia, o dia final, o dia em que encontraremos o Redentor das nossas almas. Um fraterno abraço, Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.